Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá, ouvintes da CBN. O Bem-Estar e Movimento hoje vai falar sobre um assunto que não é muito usual aqui dentro do nosso quadro. A gente vai falar sobre tecnologia. O que tem a ver tecnologia e saúde, enfim, como essas duas vertentes podem caminhar juntas ou não. Enfim, o nosso papo hoje é com um convidado muito especial que vocês já conhecem aqui da CBN, especialista em tecnologia, Tássius Veloso, que fala também na Globo News. Meu amigo, muito obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de dividir seu conhecimento com a gente. Salve, Márcio, bom estar aqui contigo. Olá a todos os ouvintes do Bem-Estar em Movimento. Vamos juntos. Então, eu vou começar trazendo aqui algumas associações e colocando a tecnologia um pouco como vilã do que tem Hum, acontecido com a população hoje em dia. O nosso, o nosso DNA ele foi formado em centenas de milhares de anos e só sobreviveu aquele ser que fazia um mínimo de movimento. Ele tinha que caçar, ele tinha que lutar, enfim, para procriar, ele tinha que fazer o movimento, né, ser um macho alfa, vamos dizer assim. Mas quem não era apto ao movimento, ele não sobrevivia a esse meio ambiente. E o nosso DNA, o nosso código genético, ele está programado para funcionar com movimento. Só que, em paralelo a isso, tudo que o ser humano fez na evolução da espécie foi exatamente para diminuir a quantidade de movimento, porque o alimento era muito escasso, então eu tinha que otimizar isso. Então, o homem inventa o fogo, depois ele inventa a roda, aí tem revolução industrial, enfim, ele vai fazendo tudo para que a gente faça menos esforço e consiga viver melhor. E aí vem o que eu chamo de revolução tecnológica. Quando você chega na revolução tecnológica, você chega num ponto da civilização, nós humanos, onde o movimento que a gente faz para sobreviver no dia a dia, ele é insuficiente para garantir uma boa saúde. Então, se até a década de 80 eu acumulava 10 mil passos, não é porque eu era uma pessoa muito animadona, mas eu não tinha celular, eu tinha menos elevadores, menos escadas rolantes. Eu reagia ao meio ambiente e esse meio ambiente me proporcionava movimento. Então, os neurocientistas dizem que a gente faz 35 mil escolhas por dia, cerca de 28 mil a 30 mil inconscientes reagindo a esse meio ambiente. Aí vem uma revolução tecnológica que coloca o mundo na palma da minha mão, né? Hoje eu tenho acesso a praticamente tudo pelo celular ou por alguma tela. Eu queria que você falasse um pouco dessa evolução tecnológica e por que que ela, né, eu expliquei um pouco como ela é vista como vilã, mas como ela também eh, pode ajudar e faz parte hoje das nossas vidas. que belo abacaxi, hein? Para a gente começar aqui a nossa conversa. Olha, Márcio, quando eu tenho meus papos com o pessoal da indústria de tecnologia, eles sempre batem muito na tecla da conveniência. Por exemplo, internet. A internet é uma ferramenta para muitas coisas, inclusive de comunicação. Se antes você precisava de colocar lá o recado na garrafa para chegar, passar pelos oceanos e chegar em algum lugar, ou então pombo correio, depois carta, depois Fax. telefone, fax, que é muito comum no Japão até hoje, inclusive, você vê que as distâncias vão se encurtando, o tempo necessário para transmitir aquela informação também vai se encurtando, e isso, principalmente para fluxo de capitais, para o capitalismo, é considerado super positivo, porque dessa maneira você consegue fazer com que as transações ocorram de maneira muito veloz. Da mesma forma, é essa conveniência que permite que a gente esteja aqui conversando agora com o mínimo de latência possível, com altíssima resolução, né, na qualidade do vídeo e coisa e tal. A 500 Então, quilômetros de distância. exatamente, né, a ponte aérea só que digital aqui. Então, o que eu observo é que essa conveniência, ela chega e facilita em muitos aspectos, mas também tem vários gargalos aí, várias situações ultra delicadas. Uma que logo de cara me chama a atenção é a questão do algoritmo, né?
o algoritmo da rede social, o algoritmo que sugere para a gente conteúdo dentro do feed, do que a gente vai gostar, do que a gente não vai gostar. Algoritmo que o algoritmo, lembrando, né, é uma forma de a inteligência computacional processar aqueles dados e, a partir dali, identificar o que tem mais aderência ao que você deseja ver, né, aos seus interesses. E que também pode levar para uma polarização de pensamentos. Isso já está comprovado, porque quanto mais você é impactado por conteúdo sensacionalista, por exemplo, mais você fica ali rolando aquele feed. Então, de um lado, tem essa conveniência, que eu acho que é positiva, que auxilia nas nossas comunicações, na educação também, na telemedicina, mas, por outro lado, isso do algoritmo que te aprisiona, que te mantém ali o tempo inteiro com a cara enfiado naquele dispositivo, ou que fica te mandando notificação o tempo inteiro para você interagir com um determinado aplicativo. No fim das contas, somos seres humanos, penso eu, somos seres humanos, a gente fica respondendo a esses estímulos que você tão bem colocou sobre o DNA, me lembrou muitos escritos do Yuval Harari. E, assim, da mesma maneira que essa indústria consegue perceber oportunidades para melhorar a nossa vida, também percebe quais são as nossas deficiências, inclusive, entre muitas aspas aqui, mais genéticas, né, na nossa maneira neurológica de processar essas Sim. coisas, e fica colocando os estímulos. E a grande dificuldade é como eu, enquanto ser humano, em 2022, consigo navegar por todas essas possibilidades digitais sem cair num abismo de ficar simplesmente ali rolando o feed, vendo as coisas e sem resolver a minha vida, né? Caindo numa espécie de procrastinação. Então, são muitas as possibilidades. E isso é uma grande preocupação de saúde pública. E aí, eu tive em 2018 na Coreia do Sul e eu entrevistei ali pessoas ligadas e trabalhavam no governo. E não sei se você sabe, mas assim, em 2018 eles tinham uma preocupação muito grande nisso que você falou. As pessoas ficavam sendo muito estimuladas a ficar numa frente de tela e quanto mais tempo de tela, maior comportamento sedentário, pior saúde mental, enfim, você tinha um problema ali que eles detectaram muito rápido. Então eles queriam limitar a 3 horas dia a quantidade de tela, né? Excluindo, obviamente, o tempo que você está na escola ou no trabalho, que nem você falou, isso é fundamental hoje para o capitalismo, para a performance. Lembrando que é Coreia do Sul, Seul. E aí eles criaram a Lei Cinderela, por exemplo. Então todo mundo que conecta a internet, se você tem menos de 18 anos, depois da meia-noite você não consegue conectar. E se eles detectavam pelo IP ali que você já conecta mais de 3 horas por dia, eles te convidam a participar de um centro de dependência e tratamento ao vício de internet. Isso É teve, uma loucura, né? teve um, e lembrando que é uma da, acredito eu, né, Seul com certeza uma capital muito conectada, mas a Coreia do Sul é um dos países mais conectados, né? Porque tem a Samsung, enfim, você tem empresas lá que promovem isso. LG. E aí, exato, e aí você tem esse ambiente. Então é uma preocupação. E aí eu queria trazer duas coisas para você de início. Teve um case para mim que é maravilhoso, que estimulou o movimento e foi sem querer. Pokémon Go. Uhum. Aham, sim. Como que rolou essa história, né? Porque de repente você via criança, adolescente, até adulto caminhando muito mais por causa de um game, que é tecnologia. O Pokémon Go, ele é o maior experimento que a gente conhece até hoje da chamada realidade aumentada. Porque você tem na tela do seu smartphone elementos digitais, mas você está interagindo com o mundo físico. Ninguém conseguiu reproduzir isso. Se você for Atual. parar para pensar, depois do Pokémon, teve um jogo similar feito pela mesma empresa, que é de Harry Potter, e não teve tanta aderência. O Pokémon Go, ele é interessante porque pegaram uma tecnologia ainda em desenvolvimento, e liberaram para um monte de celular, milhões de pessoas começaram a participar, e tinha efetivamente esse estímulo de ir a um determinado local onde eram as Pokéstops, que é uma maneira até de fazer a chamada gamificação, né? Você Exato. estimular para que a pessoa consiga lá cumprir um determinado objetivo. E até hoje a indústria tenta achar outras maneiras de conseguir fazer com que esse batalhão de gente, esse contingente enorme, saia por aí. Poderia ser para motivos de fitness, de saúde e tal, poderia ser também para fins de turismo, de visitar determinados locais,
Mas o ponto realmente é esse, de que até encontraram algumas formas de burlar o sistema. O pessoal fingia que estava com um GPS falso para ir para um determinado local, porque só naquele local tinha um Pokémon raro e tal. Mas foi muito bonito de se ver, e conforme você mesmo disse, por acaso, né? Porque na verdade eles queriam que as pessoas participassem do jogo. Mas com certeza, tem gente que ficava lá chocando os ovinhos, então caminhou muito, se Muito, muito. movimentou muito por causa de Pokémon. Foi incrível, assim, o que aconteceu dentro daquele jogo. E aí você toca num ponto interessante, que é hoje, praticamente todo mundo tem um celular. Esses celulares, você que é o cara da tecnologia, viraram smartphones, né? Computadores, na grande maioria, à medida que vai passando o tempo, que o ano vem chegando, os modelos são cada vez mais completos e isso Isso. vai te dando muitas possibilidades. E às vezes eu faço bastante palestra, e às vezes eu pergunto para as pessoas: quantos passos vocês deram? Hum. Aí a galera, pô, não sei. Eu falei, não, se você não sabe, seu celular sabe. Dá uma olhada aí. Sabe mesmo, é uma tecnologia embarcada nos smartphones hoje em Ex- dia, né? E aí, assim, se eu pegar o meu, ele compara o dia de hoje com exatamente o dia de um ano atrás, minha média do mês passado, minha média desse mês. É impressionante como o celular hoje, a tecnologia, já vem captando muitos dados da nossa saúde. Então você pega, sei lá, vou citar aqui o Apple Watch, né? Ele pega a sua frequência cardíaca, daqui a pouco ele está pegando sua pressão. Eu soube que você teve no lançamento aí dos novos produtos da Apple, com Tive. certeza tem novidade. Você lava a mão por 20 segundos, 30 segundos, ele já diz que você está lavando a mão. Ele sabe quantos degraus você subiu por dia, quantos lances de escada. Ele consegue armazenar já, claro, conectando com outros apps, peso, altura, glicemia, colesterol, enfim. Não só um repositório de dados, mas ele consegue dizer muito do seu estilo de vida. Pergunta é: essa é uma preocupação da indústria hoje, explorar o lado saúde que esses devices acabam captando da gente? Sim, porque existe um mercado disso, e você pode dizer melhor do que eu, né, essa parte de mercado. E do ponto de vista de tecnologia, o que eu acho maneiro de contar, né, o pessoal que está com a gente, é que isso só é possível porque os sensores foram melhorando. As ferramentas para metrificar, para coletar, para processar esses dados, elas foram melhorando. Antes, sei lá, 5 anos atrás, algo mais ou menos assim, era muito mais difícil. Você não tinha toda essa possibilidade de sensorização, esses sistemas, né, que ficam ali te acompanhando o tempo inteiro. Se você quiser, não é obrigatório, mas se você quiser, se você autorizar. E aí é dessa maneira que a gente chegou nessa situação atual. E além disso, Márcio, também a capacidade da inteligência artificial, né? Porque imagina, você não fica lá a pessoinha contando passo por passo. Isso tudo é agregado de maneira eletrônica, e hoje em dia tem uns sistemas tão avançados que conseguem até te traçar tendências do tipo, essa semana você caminhou menos do que a semana passada, Sim. você está menos ativo, está mais ativo. Consegue colocar meta, até te avisa, você está cumprindo essa meta, eu acho que é o objetivo de muita gente, você está cumprindo essa meta com muita facilidade. Vamos dobrar a meta, vamos aumentar a meta. Isso eu acho incrível. E por isso que hoje em dia, sempre que me perguntam, os ouvintes mandam muita mensagem sobre relógio inteligente ou pulseira inteligente, se vale a pena, eu sempre digo, vale. Por mais que você pegue o mais simples, o mais baratinho, só de você conseguir ali ter um parâmetro de como está sendo o seu dia, já é fenomenal. Lógico, para um atleta de elite, né, para alguém que corre, precisa ali acompanhar todos os detalhes de uma maratona, você vai precisar de um relógio específico para aquele tipo de situação. Mas para o dia a dia, já é sensacional. E no caso do celular, eu gosto sempre de contar a história do aplicativo de rastrear o sono, rastreador de sono. Porque durante a pandemia, as pessoas estavam com muita dificuldade de dormir e tal. Eu falava, olha, tem um aplicativo, se você instala no seu celular e habilita, né, o microfone, ele consegue perceber pelos ruídos do ambiente, se você está dormindo ou não, seu nível de sono. E o que é mais legal, ele te acorda quando o seu sono está mais leve.
e dessa maneira você desperta mais bem disposto no caso. Isso virou uma febre na época, porque muita gente estava tendo dificuldade para dormir e também para acordar. E a higiene do sono é aquilo, né? Hoje em dia está muito no foco dessas empresas. Então, são várias as possibilidades, são vários os elementos que a gente tem acompanhado, desde dormir até a questão da corrida, o peso, desse sistema que traça tendências. Então, foi uma confluência de fatores, mas que só mostra como o progresso da tecnologia vem trazendo essas facilidades para a gente, né? Antes seria impensável esse tipo de situação. E agora, semana passada, né, nessas últimas semanas, quando eu tive lá na Apple para o lançamento do novo iPhone, mostraram um relógio que agora consegue acompanhar também a sua temperatura, ou seja, tem um termômetro. Ah, mas para que eu preciso disso? Para o caso das mulheres, a saúde feminina e o ciclo menstrual. É um termômetro que consegue perceber diferenças ali, variações de 0,1 grau. Isso é muito importante para a saúde feminina. E também, quem sabe daqui a algum tempo, com a inteligência artificial bem calibrada, até detectar doenças que estão no começo, sintomas ali que antes passariam despercebidos, e aí pode te encaminhar, te avisar, né, para você procurar um atendimento médico. Então, é muita coisa que vem acontecendo nesse campo da saúde associada com tecnologia. Às vezes você pode até os médicos não vão gostar muito disso que eu vou dizer, mas, em certo sentido, é como ter ali um médico ou um enfermeiro no teu bolso, de certa forma, acompanhando um pouquinho do seu dia a dia. Nenhum desses dispositivos substitui o atendimento médico, não é dispositivo médico, mas eu costumo dizer que isso é melhor do que nada, né? Já é um mínimo de informação para você decidir como é que vai agir, como é que vai se comportar no seu dia a dia. Você tocou em 4 pontos aqui que eu quero muito explorar. O primeiro é uma coisa, na verdade, é um pensamento que a gente compartilha, que quando a gente fala desses relógios, não importa, o mais simples já é legal justamente pelo parâmetro, é você com você mesmo. Se eu estou dando, eu lembro do primeiro relógio que eu dei para minha mãe, ela dava 2.000, 2.500 passos, falava, mãe, é muito pouco. Quando ela colocou a pulseirinha, eu falei, tenta chegar em 5.000. Nossa, 5.000? Ela foi aos poucos, hoje raro o dia que ela não dá 7.500, 8.000 passos, né? Ai, Mas que é o legal. parâmetro dela com ela. Hum, A segunda coisa que eu queria explorar também, você falou da higiene do sono, né? E você vê essas grandes empresas adquirindo apps, enfim, e tendo uma tecnologia cada vez melhor, que nem esse que pelo som você acaba escutando, você tem uma fitinha que você coloca na cama e o app vai dizer se você rodou muito, quais as fases do sono, enfim. Existe toda uma preocupação com o sono e com a higiene do sono. Porém, hum. existe uma coisa no nosso corpinho humano que chama ciclo circadiano, né? Ah, Que regula o nosso sono. É um dos dois sistemas que regula o sono. E o sistema circadiano, ele funciona basicamente com luz e noite, sono, vigília. Então, quando vai escurecendo, 7, 8 da noite, o nosso corpo percebe aquela ausência de luz e começa a produzir uma série de hormônios que vão te induzir ao sono. O mais conhecido dele é a melatonina, né? O ponto é que a exposição à tela inibe ah. essa produção. Então, como que a empresa, como que essas empresas de tecnologia estão trabalhando esse conflito? Ao mesmo tempo de ter um excepcional diagnóstico e ajudar a pessoa a acordar, a dormir na hora certa, e ao mesmo tempo o celular expõe e inibe um ciclo tão importante na regulação do sono. Eu acho que isso tem muito a ver também com o que a gente acaba fazendo de uso da tecnologia, porque os estímulos eles existem, de fato, mas ao mesmo tempo, Márcio, ninguém é obrigado também a ficar com o celular ali o tempo inteiro, né, passando o dedo e vendo lá a rede social. Eu acho que é muito importante que a gente ganhe consciência disso, consciência sobre o uso que nós estamos fazendo, porque existem essas armadilhas, talvez não tanto com os fabricantes de dispositivos, mas das plataformas digitais que vivem, sobrevivem, lucram bilhões com isso. A gente com a cara, volto a dizer, enfiada no dispositivo. Por isso que é tão legal quando você começa a ter sistemas que te avisam que você ficou tantas horas naquele lá aplicativo. Ah, Ou então, que dá para você marcar o foco do momento, se é trabalho, se é entretenimento e tal, alguns aplicativos ficam bloqueados ou não. São conversas que vêm rolando, ó, eu já acompanho esse setor há um tempo, conversas que antes a gente não tinha, e agora a gente está tendo. E às vezes o que eu sinto falta também é dos usuários poderem aproveitar mais isso, porque
às vezes fica um pouco escondido, dá trabalho de acessar, de fazer esse tipo de ajuste, mas depois que você faz, pode ser um divisor de águas, porque você fica mais consciente do tempo que você... Primeiro de tudo, você precisa ter informação, né? Do tempo que você passa num determinado aplicativo, em determinada atividade dentro dos dispositivos eletrônicos. Depois que você gera esse dado, e hoje em dia ele é nativo dos sistemas, você consegue ir lá determinando. Então, vira e mexe, eu recebo no celular, no começo da semana, um aviso de que eu passei tantas horas, em média, nos dispositivos eletrônicos. E já teve várias vezes que eu virei e falei, pô, essa semana aumentou em 15%, eu não estava em cobertura, não estava em viagem, não tava... o que aconteceu, né? Isso me serve de estímulo para, na semana seguinte, naquela semana, já dar uma diminuída, ou então configurar para não exibir tanto. Tirei notificação de alguns aplicativos que estavam lá me perturbando muito para entrar, né, para ver o que estava rolando. Então, a gente está num caminho de entender melhor como utilizar essas ferramentas e algumas escolhas são muito individuais. Mas elas estão existindo e antes não existiam. Você não tinha como fazer esse controle, como limitar o tempo. Hoje em dia, até mesmo, sei lá, Instagram, que seria um dos principais nisso de ficar te estimulando, a Meta, né, o antigo Facebook, já tem alguns sistemas embarcados no Instagram para te avisar que você ficou tempo demais. Mas a gente ainda está aprendendo, né? Como Claro. fazer isso. Eu acho que não existe uma resposta única, um uso único dessas possibilidades, mas elas estão existindo. Eu gosto muito da sua resposta, que basicamente, quando você fala de autocuidado, né? É. Ninguém é obrigado a ficar o dia inteiro. Claro que quem está propondo um business quer que você fique mais tempo, mas Quanto mais, melhor para eles, né? Para eles. é lógico. E você, a diferença da cura, né? Se o remédio, a diferença do remédio e do veneno, muitas vezes, é a dose, né? Então, a tecnologia ela pode fazer muito bem, agora tem uma dose, e você pode acabar fazendo um mau uso. Então, eu gosto muito da história do autocuidado, que me remete ao terceiro ponto que eu ia perguntar da sua outra fala. Então, a gente falou um pouco do sono, falou do parâmetro, e aí a gente estava falando como que isso pode servir para a nossa saúde, e eu lembro muito do exemplo de Singapura, dando um Apple Watch para a população, desde que durante o ano ela Uhum. atingisse a meta, que você falou da meta, do aplicativo de atividade física deles. Quer dizer, então você já consegue, em cima desses números, criar programas de saúde pública para que a pessoa tenha um certo tipo de comportamento e essa conta seja viável de saúde para o governo. Então, é muito interessante como eles já pensam, né, na questão da saúde pública e essa evolução da tecnologia está permitindo isso. Que vem para o quarto assunto que você falou assim, olha, daqui a pouco vai ter muita coisa embarcada, né? Pressão, por exemplo, o Brasil tem 40% da população adulta hipertensa, tem mais de 20 milhões de diabéticos, e antigamente você falar que um relógio ia conseguir mensurar sua pressão e sua glicemia, daí é coisa dos Jetsons, né? Não ia acontecer nunca. E hoje, Sim. mais 1, 2 anos, não dou 3 anos, para ter uma coisa muito confiável no nosso pulso, né? No nosso punho, que possa acompanhar isso. O que você tem visto de evolução nesses devices de pulso agora, né? Relógio, basicamente, que vem embarcando soluções de saúde? Ai, tem muita coisa acontecendo. Esses últimos 5 anos, eles tiveram muito progresso nos sensores, conforme eu mencionei, mas também nas pesquisas científicas, né? Porque não adianta você criar o sensor e não ter depois o sistema bem calibrado para conseguir te trazer esses insumos, para poder te... Eu já entrevistei, inclusive aqui para a CBN, um brasileiro que teve lá uma arritmia cardíaca, um quadro mais ou menos assim, e o relógio avisou, apitou, foi no atendimento médico, ele estava lá tinha alguns indícios de infarto, não chegou de fato a esse quadro de saúde, mas... E esse publicitário fala, Apple Watch salvou a minha vida. Estou mencionando Apple, mas poderia ser Samsung, Xiaomi, Realme, Garmin, são várias as possibilidades. E hoje a gente tem notícia dessas grandes empresas se associando, principalmente lá nos Estados Unidos, a
organizações de saúde, centros médicos, universidades com referência, né, nos estudos clínicos, assim, para tentar desbravar várias possibilidades. Então, Covid foi um caso, inclusive, que, no fim das contas, me parece que não foi tão bem sucedido, até porque a doença se modificou muito rapidamente. Mas, em princípio, a ideia é, com o relógio, lendo esses parâmetros de saúde, você conseguir avisar para a pessoa até antes dela saber que estava com a doença, né, contaminada pelo vírus, pelos sinais vitais, entre aspas, já ter esse tipo de alerta, esse tipo de aviso. Então, isso vem acontecendo com muita frequência e é essencial, inclusive, que a indústria de tecnologia ande junto com a indústria médica para conseguir achar essas respostas, né, propor soluções que efetivamente funcionem. Hoje em dia, pensando aqui em mais 2, 3 anos, conforme você mencionou, tem um aparato aí, um aparelho, não sei se eu tenho um pouco de pé atrás, mas é o Smart Ring. Mais do que, ou, aliás, menor do que um relógio, os Smart Rings, que também tem um monte de sensor, é pequenininho, né? Um negócio super discreto e que também conseguiria ler esses sinais de saúde como questão de glicemia, da frequência cardíaca, pressão. Então, isso está caminhando muito rápido. A gente, às vezes, até quem cobre o setor precisa ter um pouco de calma, porque propõe soluções mirabolantes, né? Verdadeiros milagres de saúde. E não é assim, as coisas vão se desenvolvendo, levam um tempo para que isso aconteça. Mas está sendo muito interessante ver como vem aumentando os investimentos, as pessoas estão se interessando pelo tema e, no fim das contas, é aquela sensação de que estão buscando a saúde também por meio da tecnologia. Vamos ver, né, o que vem por aí. Mas isso do Smart Ring, do relógio, acho que ainda vai vir muita coisa dentro do relógio. Mas o anel inteligente me parece que é o próximo passo. E já tem gente falando, inclusive, em fone de ouvido smart. Você está ali ouvindo a sua música, enquanto isso o foninho está o quê? Está puxando as suas informações e abastecendo um sistema também. É, Então, é muita coisa que está rolando. é muita possibilidade. A pandemia acelerou algumas coisas e, enfim, a gente falou muito aqui para o usuário final, né? Então, o celular, tá falando do relógio, daqui a pouco do anel, possivelmente do fone. Mas eu, enfim, trabalho muito com essa área de saúde, com empresas grandes que proporcionam agora um atendimento online com muita precisão. E tem um aparelhinho chamado TytoCare nos Estados Unidos, que ele é uma sacanagem, né? É, algumas pessoas têm em casa, mas você tem algumas organizações que têm, mas enfim, você chega lá com um aparelhinho muito simples, um visor, um negocinho que você coloca no ouvido. O médico pode estar na China, ele vai ouvir todos os seus dados e conseguir te dar um diagnóstico muito preciso do que está acontecendo. Então é impressionante como a tecnologia também avança para esse atendimento remoto, dando possibilidade para as pessoas mais favorecidas e menos favorecidas ter acesso a uma medicina de qualidade. Tudo isso graças à tecnologia. Ela está aí para ser usada. A gente tem que entender como, com que moderação. E eu vou pedir para o Daniel aqui soltar uma vinheta, porque a gente tem um último quadro que você tem que dar uma luz aqui para gente. 3 dicas para levar para casa. Três dicas para eu conviver bem com a tecnologia, para ela fazer bem para a minha saúde. Olha, eu acho que a primeira dica é você conhecer o seu dispositivo. Fuçar lá os ajustes, conseguir realizar, né, as configurações e tal, para realmente tirar o melhor proveito disso. Dica número 1. Adorei. Dica número... A dica número 2. Para quem puder, para quem tiver essa possibilidade, eu gosto sempre de falar, respeita o joguinho. Então, aproveitar também os games. Tem muita possibilidade, desde game para computador ou console, mas também jogos no celular. Não para ficar viciado, mas simplesmente para você desopilar, né, conforme dizem. Então, eu acho que isso também é super válido. Às vezes as pessoas esquecem que o celular hoje em dia é capaz de tudo isso. Tem jogo, inclusive, para auxiliar em estímulo cerebral, para você lembrar das coisas, negócio de memória. Então, tem muita coisa aí. E a terceira dica também tem que saber a hora de desligar, né, Márcio? Pelo amor de Deus. Eu sei que é ótimo, eu amo tecnologia, é a minha paixão falar disso,
mas tem fim de semana que eu desativo as notificações, eu só não desligo o roteador de casa porque vai que tem alguma emergência. Mas é aquilo, levar com tranquilidade, aproveitar as férias, ficar só na leitura, no livro de papel, se der, fica no livro de papel, sem tanto estímulo o tempo inteiro bombando. Então, desligar de vez em quando é tudo que a gente precisa também. Adorei as 3 dicas. Essa dica 2 eu não esperava. E vou dizer uma coisa, Uhum. eu acabo fazendo isso. Eu tenho meus 10, 15 minutos todo dia que eu vou para um joguinho que eu gosto, que além de estimular Aham. o raciocínio, é meu momento de lazer. Eu tô com uma xícara de café e com a gatinha do meu lado ali, minha gatinha, e se possível, se tem uma fresta de sol, eu fico ali, e é meu momento de relaxar, entendeu? Então, eu achei bem, bem legal. Quero, pô, agradecer demais esse papo. Antes de começar, eu estava conversando aqui com o pessoal no estúdio, que meia hora ia Hum. ser pouco pra gente, a gente vai ter que fazer um Ah. outro, e até porque a tecnologia avança muito rápido. Então, super obrigado pelo convite, pelo seu conhecimento, foi maravilhoso. Obrigado. Márcio, o prazer é todo meu, satisfação estar aqui contigo. Vai na velocidade do 5G, né? Quando a gente tem esse tipo de conversa. Tô às ordens, e se o ouvinte quiser, @Tássios com TH nas redes sociais, a gente segue conversando, sem falar aqui na programação da CBN. Então, me chamem, até uma próxima. Vou chamar com certeza. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Tenho certeza que você gostou desse papo animadíssimo, cheio de informação com Tássios. Compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos do grande Daniel Mesquita. Bom fim de semana e grande abraço a todos. Até mais. Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala.